Prontos, levantem no 3. 1, 2, 3. Tem que ser o X vermelho bem aqui. Estamos perdendo luz. A corrente está controlável. Concordo. Vamos seguir. Seguimos essa linha de crista direto para baixo. A corrente é forte demais ali. Vamos abordar pelo leste. Concordo. Verificação final de cilindros e lanternas. Vamos lá. Continue. Quase chegando. Uau! Olhem só para isso. O oceano esconde tesouros além da imaginação. Hoje mergulhamos fundo no azul do Mar Negro, caçando ouro afundado, diamantes cintilantes e rubis que foram perdidos por séculos. Conseguem sentir a emoção? Nossa equipe está pronta. Nadadeiras ajustadas, lanternas ligadas, corações acelerados. Cada canto, cada fenda pode guardar uma fortuna. Vamos lá. Vamos ver que segredos as profundezas têm para nós. Olhem para isso. Simplesmente olhem. Diante de nós jaz uma abundância impressionante. Séculos perdidos sob as ondas do oceano. Enormes barras de ouro empilhadas desordenadamente, mas brilhando com uma magnificência real, jazem meio enterradas na areia e no limo. Suas superfícies estão gastas e texturizadas por anos debaixo d'água, capturando cada cintilação de nossas lanternas, criando reflexos que dançam pelo fundo do mar como pequenas faíscas de luz solar aprisionadas sob o mar. Ao redor delas, moedas douradas estão espalhadas, derramando-se de baús quebrados, brilhando com um resplendor rico e quente. Cada moeda parece vibrar com as histórias de viagens perdidas, piratas ousados e impérios esquecidos. E as gemas? Oh, as gemas! Diamantes massivos claros como cristal líquido refletem a luz das lanternas em padrões hipnotizantes, enviando feixes através do coral circundante, cracas e rochas irregulares. Rubis de carmesim profundo repousam contra esmeraldas do verde mais vívido, enquanto safiras cintilam em azul safira profundo, criando um caleidoscópio de cores que parece quase irreal. No entanto, aqui está, tangível bem diante de nossos olhos. O tesouro é massivo, vasto demais para contar, brilhante demais para compreender completamente em um único olhar. Cada barra que levantamos, cada moeda que recolhemos em nossas bolsas de malha, cada gema que deslizamos cuidadosamente em seu lugar, parece como alcançar através do tempo, tocando séculos de história e as mãos de marinheiros, exploradores e aventureiros que ousaram sonhar além do horizonte. O próprio fundo do mar parece vivo com este tesouro, respondendo a cada movimento que fazemos. Nuvens de limo espiralam e flutuam, dançando com as correntes que criamos. Pequenos peixes e camarões passam entre nossos braços e a abundância reluzente. Observadores curiosos de nossa descoberta. Até mesmo os corais, ásperos e irregulares, parecem cintilar levemente sob a luz refletida das lanternas. O esforço é exaustivo, braços se esforçando, costas flexionando, mãos agarrando ouro escorregadio e superfícies carregadas de gemas. Mais eletrizante. Cada levantamento bem-sucedido é uma vitória. Cada moeda cintilante um triunfo. Cada gema agarrada um milagre. Bolhas sobem em fluxos preguiçosos de nossos reguladores, curvando-se para cima em direção à superfície, refletindo nossa luz de lanterna em centenas de pequenas faíscas que dançam como vagalumes na névoa azul. E então um momento de maravilha. Aninhado dentro de uma fenda rochosa, descobrimos um aglomerado de diamantes massivos, cada um do tamanho de um punho cerrado. Suas superfícies impecáveis, refratando luz de lanterna em um espectro deslumbrante de cores. Rubis repousam ao lado deles, brilhando como brasas aprisionadas sob as ondas, e esmeraldas brilham com uma luz verde interior, como luz solar capturada em vidro. Deslizamo-los cuidadosamente em nossas bolsas de malha, levantando com cuidado meticuloso, cientes de que esses tesouros suportaram séculos de pressão de água salgada e tempo. Seu brilho preservado contra todas as probabilidades. Os leques de coral balançam gentilmente com as correntes, roçando contra nossas nadadeiras como se aplaudissem nossa descoberta, enquanto pequenos peixes tecem entre nossas pernas, inspecionando a abundância brilhante.
O próprio fundo do mar está vivo. Nuvens de limo espiralam e flutuam, reagindo a cada movimento nosso. E enquanto deslocamos um baú ligeiramente, moedas douradas derramam como rios de luz solar através da areia. Algumas caem em fendas, cintilando levemente, como se nos provocassem a recuperá-las. Cada gema que levantamos, cada barra que deslizamos nas bolsas, parece monumental, uma conexão tangível com os marinheiros e exploradores que um dia sonharam com riqueza e aventura. Nossos corpos se esforçam, nossas costas flexionam, nossos corações pulsam em ritmo com a excitação, com a pura magnitude que descobrimos. Luz solar da superfície filtra para baixo em feixes inclinados, capturando as bordas de barras de ouro e diamantes, enviando cintilações de brilho através do coral, rocha e areia. O oceano amplifica esses reflexos, criando um brilho quase mágico que parece animar o tesouro, fazendo-o cintilar e pulsar com vida. Pequenas partículas suspensas na água brilham como estrelas em uma galáxia que existe apenas sob as ondas. E ainda assim o esforço é exaustivo. Cada barra levantada requer coordenação. Cada gema colocada em uma bolsa exige paciência. As correntes puxam ludicamente, nos provocando, fazendo-nos ajustar nossas nadadeiras, firmar nossos braços e reapertar tesouros escorregadios. Enquanto pausamos por um momento, flutuando em meio à abundância, é impossível não sentir assombro. Aqui, séculos de história convergem em um espetáculo deslumbrante. O brilho do ouro, a cintilação dos diamantes, o fogo dos rubis e a profundidade das esmeraldas. Cada peça uma história, cada moeda um sussurro de aventuras há muito esquecidas. Cada barra um monumento à ambição e risco humanos. O oceano nos une ao nosso redor. Nossos reguladores silvam, limo rodopia em espirais hipnóticas, e pequenos peixes disparam em curiosidade, adicionando movimento à quietude. Somos testemunhas de um mundo congelado no tempo, mas vivo com cor, movimento e história. E sentimos um profundo senso de privilégio. Então vem o verdadeiro desafio. O maior baú encravado firmemente entre vigas incrustadas de coral, repleto de barras de ouro e gemas reluzentes. Nossos braços se esforçam enquanto alavancamos cordas, miramos as bordas e levantamos lentamente, atentos às correntes e nosso espaço limitado. Bolhas sobem em rajadas frenéticas enquanto o peso combinado testa nossa coordenação, mas a recompensa vale cada esforço. Luz solar fluindo de cima dança através do baú, iluminando diamantes tão grandes que quase parecem brilhar. Rubis incrustados em engastes dourados, esmeraldas brilhando com luz profunda e oculta. Cada levantamento, cada mudança é uma pequena vitória, uma celebração tátil de descoberta. Cada movimento reforça a maravilha desta descoberta. Moedas tilintam suavemente enquanto deslizam juntas, barras de ouro raspam umas contra as outras, enviando faíscas fugidias de reflexo através do fundo do mar. Diamantes brilham intensamente, espalhando luz através de cristas de coral e vigas irregulares de naufrágio. Rubis irradiam calor. Esmeraldas pulsam com intensidade verde, e safiras cintilam em azul oceânico profundo. A cena inteira é um display vivo e respirante de cor, luz e história. Uma catedral oculta de ambição humana preservada sob as ondas. Enquanto trabalhamos, nosso riso borbulha, abafado, mas inconfundível através dos reguladores. Emoção e alegria misturam-se com exaustão. Cada baú libertado, cada gema assegurada, cada moeda levantada é um momento de triunfo. O mar, sempre paciente, observa silenciosamente, correntes rodopiando gentilmente ao nosso redor, como se reconhecessem o esforço e determinação daqueles que ousam explorar suas profundezas. É uma dança de humanos e história, uma sinfonia de luz e cor, e uma aventura que viverá em nossas memórias para sempre. As correntes giram e viram ao nosso redor, provocando nossas nadadeiras, puxando gentilmente nossas bolsas de malha, lembrando-nos do poder silencioso do oceano. Cada movimento deve ser deliberado, cada levantamento calculado.
No entanto, a emoção da descoberta nos impulsiona adiante. Nossas luvas deslizam contra barras de ouro escorregadias, dedos agarrando as bordas de baús incrustados de gemas, tentando estabilizar cada peça enquanto resiste aos nossos esforços. Limo sobe em nuvens preguiçosas com cada puxão, capturando a luz das lanternas em centenas de pequenas faíscas que fazem o tesouro parecer quase vivo. Barras douradas, empilhadas precariamente, brilham com uma luminosidade quente. Cada uma um monumento a séculos de ambição, ganância e coragem, agora revelados às nossas mãos. Diamantes brilham como luz solar congelada, incrustados em baús de tesouro ou descansando soltos no fundo do mar. Rubis brilham como fogo capturado. Esmeraldas pulsam com profundidades verdes ocultas. Safiras cintilam em um azul profundo, quase hipnótico. Cada gema é única, cada faceta refratando luz de maneiras imprevisíveis e deslumbrantes. Deslizar um diamante massivo na bolsa de malha requer tanto precisão quanto força. O peso é enganoso, as bordas afiadas, e a corrente nunca cessa de mudar e desafiar nosso aperto. No entanto, conforme asseguramos cada tesouro, a emoção cresce, uma onda que corre através de nossas veias, mais forte que a pressão das profundezas. Pausamos momentaneamente, mãos molhadas e tremendo de esforço, nadadeiras chutando levemente para manter estabilidade. A escala da abundância é de tirar o fôlego. Moedas brilham em pilhas espalhadas como pequenos sóis. Barras douradas criam colinas de luz metálica, e o enorme baú à nossa frente transborda com tesouros que desafiam a imaginação. O coral nos cercando está vivo com cor e movimento. Pequenos peixes disparam para dentro e fora de nossa visão. Camarões e caranguejos investigam nossas ações, e feixes de luz de lanterna dançam através de suas escamas, como se iluminassem um mundo em miniatura de maravilhas. Cada movimento que fazemos muda a cena. Uma moeda rola ligeiramente. Um diamante brilha intensamente. Um rubi brilha mais intensamente, enquanto nossa lanterna passa sobre ele. O peso do ouro e das gemas desafia cada músculo. Nossos braços se esforçam com o esforço de levantar barras. Nossas costas flexionam enquanto alavancamos baús nas bolsas de malha. E nossas pernas empurram contra as correntes para manter equilíbrio. Cada levantamento bem-sucedido é um triunfo. Cada moeda colocada com segurança na bolsa é uma pequena vitória. O oceano parece zunir em resposta. Correntes balançando gentilmente ao nosso redor, provocando nossos movimentos, criando uma sinfonia de movimento que se mistura com o silvo quieto dos reguladores e nossa respiração medida. O tesouro, embora inanimado, parece vivo sob a luz refratada da água, cintilando, brilhando, pulsando, como se ciente das mãos que o alcançam. O baú embutido na fenda é imenso, sua superfície gravada com símbolos desgastados pelo tempo. Rubis e esmeraldas estão engastados no ouro com artesanato tão preciso que mesmo após séculos, debaixo d'água, as cores permanecem vibrantes, deslumbrantes. Cuidadosamente alavancamos o baú, trabalhando juntos, deslizando-o lentamente em nossa bolsa de malha, atentos ao equilíbrio e peso. Pequenas nuvens de limo sobem em resposta, difundindo luz em halos de ouro cintilante e pedras preciosas, criando uma cena de beleza quase mágica. Nossas mãos movem-se metodicamente, dedos agarrando, levantando e reposicionando tesouros. Cada movimento uma negociação com tanto peso físico quanto a delicada história contida dentro. Acima de nós, a luz solar da superfície filtra para baixo em feixes, adicionando calor à cena e refletindo nas barras de ouro e diamantes, iluminando o baú de múltiplos ângulos. A interação de luz e água cria um efeito caleidoscópio, espalhando raios de brilho através do fundo do mar e coral circundante. Cada reflexo realça a beleza hipnótica do tesouro, tornando impossível desviar o olhar. Mesmo quando a fadiga se instala, a sobrecarga sensorial, a abundância reluzente, as gemas cintilantes,
A conexão tátil com séculos de história perdida nos impulsiona adiante com determinação renovada. A emoção da descoberta é intoxicante. Corações batem mais rápido, respirações vêm em rajadas rítmicas, e o riso quieto de triunfo escapa abafado através dos reguladores. Cada gema levantada, cada barra assegurada, cada moeda colocada cuidadosamente na bolsa de malha, é um testamento a séculos de ambição humana, esperando pacientemente por alguém ousado o suficiente para descobri-lo. O oceano nos abraça. Limo rodopia em espirais delicadas, e pequenos peixes passam curiosamente ao redor de nossas pernas, completando o tableau de descoberta. Nossa equipe trabalha em sincronia, movimentos coordenados, esforço compartilhado. Cada levantamento um exercício de confiança, força e precisão. Enquanto terminamos de assegurar um baú, pausamos para admirar a cena. Barras de ouro empilhadas, como pequenas colinas. Moedas espalhadas pelo fundo do mar. Diamantes capturando luz de lanterna em um caleidoscópio de brilho. Rubis brilhando vermelho profundo. Esmeraldas verde rico. Safiras pulsando azul profundo. É um tesouro não meramente de riqueza material, mas de história, aventura e beleza. Cada peça conta uma história. Cada cintilação um sussurro dos séculos passados esperando por descoberta. As correntes oceânicas fluem gentilmente ao nosso redor. Limo rodopia e a luz subaquática dança através desta cena de maravilha humana e natural, unindo esforço, história e tesouro em um espetáculo inesquecível. E ainda assim, mesmo enquanto admiramos a abundância, o trabalho continua. Outros baús e barras esperam, escondidos entre coral, destroços e areia. Nossos braços doem, músculos se esforçam. No entanto, a emoção nos impulsiona adiante. Cada movimento é uma mistura de trabalho e celebração. Cada levantamento um diálogo com a própria história. Somos os primeiros a tocar esses tesouros em séculos. E a responsabilidade, a excitação, a emoção de conexão com exploradores passados nos compele a continuar cuidadosa, metódica e alegremente. O mar prende a respiração, nos observando recuperar a fortuna que guardou por séculos. E neste momento o mundo subaquático, o tesouro e nós somos um, unidos em descoberta, esforço e assombro. A descoberta inicial foi apenas o começo de algo muito maior do que qualquer um de nós poderia ter imaginado. Quando retornamos à superfície naquele primeiro dia, carregados de ouro e gemas, que havíamos arrancado das profundezas do Mar Negro, pensávamos que a aventura estava completa, que havíamos encontrado o que procurávamos, e que a história terminava ali. Estávamos profundamente enganados. Os dias seguintes foram dedicados a catalogar e examinar o que havíamos recuperado. As moedas eram antigas, isso era óbvio, mas sua origem era mais complexa do que esperávamos. Havia peças de diferentes épocas e impérios misturadas, como se alguém tivesse reunido tesouros de múltiplas fontes ao longo de séculos. Moedas bizantinas repousavam ao lado de ouro otomano. Gemas cortadas em estilos que os historiadores associavam a artesãos venezianos, dividiam espaço com rubis trabalhados de maneiras que sugeriam origens muito mais orientais. Um dos especialistas que trouxemos para analisar o tesouro, um arqueólogo com décadas de experiência em comércio marítimo antigo, ficou desconcertado. Disse que nunca havia visto uma coleção tão diversa em um único local. Era como se o naufrágio tivesse sido um ponto de convergência para riquezas de todo o mundo conhecido, um cofre que havia acumulado tesouros ao longo de gerações antes de finalmente afundar nas águas escuras do Mar Negro. Mas foi quando começamos a examinar mais de perto alguns dos artefatos menores que as verdadeiras questões surgiram. Entre as moedas e barras de ouro, havia objetos que não se encaixavam em nenhuma categoria conhecida. Pequenos dispositivos de metal com engrenagens internas, corroídas mas ainda reconhecíveis. Placas gravadas com símbolos que não correspondiam a nenhum alfabeto registrado. E mais perturbador de tudo, fragmentos de um material que os cientistas não conseguiam identificar. Algo que parecia metal mas tinha propriedades que desafiavam classificação.
A decisão de retornar ao local foi unânime. Claramente havia mais a descobrir do que havíamos inicialmente percebido. O naufrágio não era apenas um repositório de riquezas materiais. Era uma cápsula do tempo contendo mistérios que pediam para ser desvendados. A segunda expedição foi planejada com muito mais cuidado que a primeira. Trouxemos equipamento adicional, especialistas de várias disciplinas e um senso de propósito que ia além da simples busca por tesouro. Queríamos entender o que havíamos encontrado e o que mais poderia estar escondido nas profundezas escuras abaixo. Quando mergulhamos novamente, seguindo o mesmo caminho que havíamos traçado antes, a primeira coisa que notamos foi que o local havia mudado. Não dramaticamente, mas de maneiras sutis que eram inquietantes. Pilhas de moedas que lembrávamos estar em certos locais haviam se movido. Baús que havíamos deixado entreabertos estavam agora em posições diferentes. Era como se algo tivesse perturbado o sítio em nossa ausência. Correntes, pensamos inicialmente. Atividade sísmica ocasional do Mar Negro. Explicações naturais para fenômenos que provavelmente tinham causas mundanas. Mas à medida que explorávamos mais profundamente, além das áreas que havíamos investigado na primeira vez, essas explicações começaram a parecer cada vez mais inadequadas. A estrutura que encontramos estava parcialmente enterrada sob sedimento e crescimento marinho. Não era parte do navio afundado que havíamos explorado anteriormente. Era algo completamente diferente, algo que parecia ter sido construído no próprio fundo do mar ou que havia afundado de uma altura muito maior e muito mais antiga. Era uma espécie de plataforma circular, feita de um material que se assemelhava à pedra, mas era muito mais denso e resistente. Sua superfície estava coberta de entalhes, padrões geométricos que se repetiam em variações complexas. No centro havia uma depressão, como se algo tivesse sido colocado ali e posteriormente removido. Ao redor da plataforma, espalhados em um raio de várias dezenas de metros, estavam os restos do que só podiam ser descritos como oferendas. Não apenas ouro e gemas, mas artefatos de natureza claramente ritual. Estatuetas de bronze retratando figuras que não se assemelhavam a nenhuma tradição artística conhecida. Vasos selados contendo substâncias que não ousamos abrir sem análise adequada. E sempre aqueles símbolos enigmáticos que apareciam em tudo, como uma assinatura ou talvez uma advertência. Passamos horas documentando cada detalhe, fotografando cada ângulo, coletando amostras sempre que possível. O entusiasmo inicial pela descoberta de tesouro havia dado lugar a algo mais profundo, um fascínio misturado com inquietação. O que havíamos encontrado não era um simples naufrágio carregado de riquezas. Era evidência de algo que a história não registrava, uma presença no Mar Negro que antecedia qualquer civilização que conhecíamos. Quando finalmente retornamos à superfície, o sol estava se pondo, pintando o céu em tons de laranja e vermelho que refletiam nas águas calmas. Ficamos em silêncio por um longo tempo, cada um processando o que havia visto, tentando reconciliar a experiência com nossa compreensão do mundo. Um dos mergulhadores mais experientes, um homem que havia explorado naufrágios em todos os oceanos do mundo, finalmente quebrou o silêncio. Disse que em todas as suas décadas de trabalho, nunca havia encontrado nada que o fizesse questionar suas suposições básicas sobre história e humanidade. Até agora. Os meses seguintes foram dedicados à análise e pesquisa. Os especialistas que consultamos ficaram divididos em suas interpretações. Alguns insistiam que havíamos encontrado evidências de uma cultura marítima previamente desconhecida. Talvez uma civilização que havia florescido no Mar Negro, antes do dilúvio que muitos geólogos acreditavam ter ocorrido há milhares de anos, quando o Mediterrâneo rompeu e inundou o que era então um lago de água doce. Outros eram mais céticos, sugerindo que estávamos superinterpretando artefatos que poderiam ter explicações mais mundanas. Talvez a plataforma fosse uma formação natural que apenas parecia artificial. Talvez os símbolos fossem coincidências de erosão. Talvez estivéssemos vendo padrões onde não havia nenhum, projetando significado em acidentes da natureza. Mas nenhuma dessas explicações satisfazia completamente. Os artefatos eram reais, tangíveis, testáveis. E quanto mais os estudávamos, mais evidente se tornava que não eram obra da natureza. Alguém os havia criado,
Alguém os havia colocado nas profundezas do Mar Negro com propósito e intenção. A questão era quem e quando e por quê. A terceira expedição foi a maior e mais ambiciosa. Reunimos uma equipe multidisciplinar de pesquisadores, incluindo arqueólogos, geólogos, oceanógrafos, linguistas e até mesmo um físico que havia expressado interesse nos estranhos materiais que havíamos recuperado. O equipamento era o mais avançado disponível, incluindo ROVs capazes de operar em profundidades muito maiores do que mergulhadores humanos podiam alcançar com segurança. Nosso objetivo era explorar além da plataforma que havíamos descoberto, seguir as pistas que ela oferecia e ver o que mais o Mar Negro estava escondendo em suas profundezas anóxicas, onde a ausência de oxigênio preservava materiais orgânicos por milênios. O que encontramos excedeu todas as expectativas. A plataforma, descobrimos, era apenas a entrada de algo muito maior. Abaixo dela, parcialmente enterrada no sedimento mas claramente visível aos sensores do ROV, havia uma estrutura que se estendia por centenas de metros em todas as direções. Não era um edifício único, mas um complexo, uma série de câmaras e corredores conectados de maneiras que sugeriam planejamento e propósito. O ROV navegou através de aberturas que pareciam portas, entrando em espaços que haviam permanecido selados por tempo inimaginável. Paredes cobertas de símbolos, pisos pavimentados com um material que absorvia a luz de nossas lanternas de maneiras estranhas. E por toda parte, artefatos. Não apenas tesouro no sentido convencional, embora houvesse ouro e gemas em abundância, mas também objetos de propósito desconhecido. Dispositivos com partes móveis que pareciam ter sido projetados para funções que não podíamos adivinhar. Recipientes selados que os sensores indicavam conter substâncias líquidas ou gasosas ainda preservadas após milênios. E no centro de tudo, em uma câmara maior que as outras, algo que fez todos a bordo do navio de pesquisa conterem a respiração coletivamente. Era uma esfera talvez 3 metros de diâmetro, feita de um material que brilhava com luz própria. Não intensamente, mas com um pulso suave e constante que parecia quase vivo. Sua superfície estava coberta de gravuras tão detalhadas que levaria anos para documentá-las completamente. Havia o que pareciam ser mapas, diagramas, sequências de símbolos que poderiam ser texto ou equações ou algo completamente diferente. O ROV circundou a esfera por horas, capturando cada ângulo, cada detalhe. E conforme as imagens eram transmitidas para a superfície, uma coisa ficou clara para todos que assistiam. Isso não era obra de qualquer civilização que conhecia. Isso era evidência de algo anterior, algo que havia existido e prosperado e criado maravilhas, antes que a história humana como a conhecemos sequer começasse. A descoberta mudou tudo. Não apenas para nós que havíamos feito, mas potencialmente para toda a humanidade. Estávamos diante de evidência de que nossa compreensão do passado era fundamentalmente incompleta. Que civilizações haviam subido e caído antes que qualquer registro existisse. Que conhecimentos haviam sido alcançados e perdidos antes que nossos ancestrais sequer aprendessem a escrever. As implicações eram vertiginosas, e as perguntas eram infinitas. Quem eram eles? De onde vieram? O que aconteceu com eles? E talvez mais importante, o que haviam deixado para trás além dos artefatos físicos que estávamos encontrando. Havia conhecimento preservado naquelas câmaras seladas, instruções, advertências, um legado esperando para ser descoberto por aqueles que viessem depois? Não tínhamos respostas, apenas mais perguntas e uma certeza crescente de que estávamos apenas arranhando a superfície de algo muito maior do que havíamos imaginado. O Mar Negro guardou seus segredos por tempo suficiente, e agora, lentamente, estava começando a revelá-los. O que aprenderíamos e o que faríamos com esse conhecimento determinaria não apenas nosso futuro, mas talvez o destino de toda a espécie humana. Porque se algo tão avançado havia existido antes e havia desaparecido, a pergunta óbvia era, poderia acontecer novamente? E havia algo que pudéssemos aprender dos antigos que nos ajudaria a evitar o mesmo destino. O tesouro que havíamos buscado, o ouro e as gemas que haviam sido nosso objetivo inicial, agora parecia insignificante.
As verdadeiras riquezas eram de outro tipo completamente. Conhecimento, compreensão, com um passado que transcendia qualquer coisa que havíamos imaginado. E a busca continuaria, porque uma vez que você vislumbra a vastidão do desconhecido, voltar para a ignorância não é mais uma opção. O Mar Negro nos havia chamado, e nós, como exploradores e buscadores que sempre fomos, tínhamos que responder. As semanas que se seguiram à descoberta da esfera foram as mais intensas de nossas vidas. O navio de pesquisa tornou-se um centro de atividade constante, com especialistas trabalhando em turnos para analisar os dados que o ROV continuava a transmitir. Cada imagem revelava novos detalhes. Cada varredura de sensor acrescentava novas informações ao quebra-cabeça crescente. Os símbolos nas paredes das câmaras submarinas provaram ser particularmente fascinantes. Os linguistas passavam horas comparando-os com todos os sistemas de escrita conhecidos, buscando paralelos, padrões, qualquer coisa que pudesse fornecer uma chave para decifrar. E embora progresso fosse lento, não era inexistente. Havia estruturas recorrentes nos símbolos, sequências que se repetiam em contextos que sugeriam significados específicos. Alguns pesquisadores acreditavam que haviam identificado o que poderiam ser numerais, um sistema matemático baseado em princípios diferentes dos nossos, mas claramente funcional. Outros pensavam ter encontrado o que poderiam ser mapas estelares, representações de constelações como teriam aparecido há dezenas de milhares de anos. Mas a esfera permanecia o maior enigma. Seu brilho suave e constante não diminuía nem aumentava, independentemente de fatores externos. Seu material desafiava a análise, absorvendo ou refletindo sondas de maneiras inconsistentes. E as gravuras em sua superfície eram tão complexas que cada seção de documentação revelava detalhes que haviam sido perdidos em observações anteriores. Uma das descobertas mais intrigantes veio de uma análise acústica. Quando os sensores foram posicionados próximos à esfera, detectaram algo inesperado: vibração. O objeto estava vibrando em frequências que estavam no limite do que nossos instrumentos podiam detectar, criando padrões sonoros que se repetiam em ciclos de aproximadamente 11 minutos. Quando essas vibrações foram convertidas em representações visuais, revelaram algo extraordinário. Não eram aleatórias. Seguiam sequências matemáticas, padrões que incluíam números primos, proporções geométricas fundamentais e constantes que reconhecíamos de nossa própria física e matemática. A esfera estava transmitindo. Não sabíamos para quem ou para quê, mas estava claramente enviando informações codificadas em suas vibrações. E havia estado fazendo isso, presumivelmente desde que foi colocada naquela câmara, há milênios. A questão de quem poderia estar recebendo essas transmissões era perturbadora. Havia outros como ela, outras esferas espalhadas pelo mundo, formando uma rede de comunicação que transcendia distâncias e eras. E se alguém ou algo estava ouvindo, o que faziam com as informações que recebiam? Decidimos expandir nossa busca. Se havia uma estrutura assim no Mar Negro, poderia haver outras em outros lugares. Começamos a examinar registros geológicos e oceanográficos de regiões onde anomalias haviam sido reportadas ao longo dos anos. Lugares onde instrumentos haviam detectado leituras estranhas que foram descartadas como erros. Locais onde sonares haviam capturado formações que pareciam artificiais, mas foram explicadas como fenômenos naturais. O que encontramos foi ao mesmo tempo confirmador e assustador. Havia dezenas, possivelmente centenas de locais ao redor do mundo, que mostravam características similares às que havíamos encontrado no Mar Negro. Anomalias magnéticas, emissões acústicas de baixa frequência, estruturas submarinas que não se encaixavam em nenhuma categoria geológica conhecida. Era como se tivéssemos descoberto, não um sítio único, mas a ponta de um iceberg que se estendia por todo o planeta. Uma rede antiga, adormecida mas não morta, esperando ser redescoberta. A decisão de como proceder foi objeto de debates intensos. Alguns argumentavam que deveríamos revelar nossas descobertas imediatamente, compartilhar com o mundo o que havíamos encontrado e permitir que a comunidade científica global participasse da investigação. Outros eram mais cautelosos,
preocupados com as implicações de revelar algo tão profundamente perturbador para as concepções estabelecidas de história e civilização humana. No final, escolhemos um caminho intermediário. Publicamos artigos descrevendo algumas de nossas descobertas de maneira técnica e cuidadosa, sem as especulações mais dramáticas. Convidamos pesquisadores selecionados para examinar nossos dados e oferecer suas próprias interpretações. E continuamos nossa exploração, agora com mais recursos e mais perguntas do que quando começamos. O Mar Negro continuava a revelar seus segredos, camada por camada. Cada mergulho, cada sessão com o ROV, trazia novas descobertas, câmaras que não havíamos percebido antes, artefatos que desafiavam categorização. E sempre no centro de tudo, aquela esfera pulsante, transmitindo suas mensagens para destinatários desconhecidos. Um dos desenvolvimentos mais significativos veio quando conseguimos, finalmente, recuperar alguns dos recipientes selados que havíamos encontrado nas câmaras. A operação foi delicada e arriscada, mas os resultados justificaram cada precaução. Dentro dos recipientes havia substâncias que os químicos a bordo não conseguiam identificar completamente. Algumas eram líquidas, com propriedades que desafiavam análise convencional. Outras eram sólidas, cristais de formas perfeitas que pareciam ter sido crescidos em vez de cortado. E em um dos recipientes, preservado em um meio que havia mantido sua integridade por milênios, havia o que só podia ser descrito como material biológico. Não eram restos humanos, pelo menos não de qualquer tipo de humano que conhecia. O DNA, quando finalmente conseguimos extraí-lo e sequenciá-lo, mostrava similaridades com o genoma humano, mas também diferenças significativas. Era como se estivéssemos olhando para um ramo de uma árvore evolutiva que havia divergido da nossa há muito, muito tempo e seguido um caminho completamente diferente. As implicações eram avassaladoras. Não estávamos apenas descobrindo evidências de uma civilização antiga. Estávamos possivelmente descobrindo evidências de uma humanidade diferente, uma espécie aparentada que havia alcançado alturas tecnológicas e culturais que superavam tudo que nossa própria história registrava, e depois havia desaparecido sem deixar rastros na superfície da Terra. Para onde haviam ido? O que havia acontecido com eles? Essas perguntas nos assombravam enquanto continuávamos nossa exploração. E embora não tivéssemos respostas definitivas, teorias começavam a se formar. Alguns pesquisadores acreditavam que haviam sido vítimas de alguma catástrofe natural. Talvez o próprio dilúvio que havia transformado o Mar Negro de um lago de água doce em um braço do Mediterrâneo. Outros especulavam que haviam partido por vontade própria, migrando para algum lugar que não conhecíamos, deixando para trás apenas esses vestígios de sua existência. E havia uma terceira teoria, mais perturbadora que as outras, que ganhava adeptos conforme mais dados eram analisados. Talvez não tivessem ido a lugar nenhum. Talvez ainda estivessem aqui, de alguma forma esperando. As transmissões da esfera, os sistemas aparentemente ainda funcionais, a preservação perfeita de materiais que deveriam ter se deteriorado há milênios, tudo isso sugeria que algo estava mantendo essas estruturas operacionais. Algo que talvez não fosse meramente mecânico. Mergulhamos de novo na manhã seguinte. O Mar Negro nos recebeu com águas calmas que desmentiam as profundezas turbulentas abaixo. Descemos através de camadas de escuridão crescente, passando pelos destroços do naufrágio que havia sido nossa descoberta original, agora parecendo quase mundano comparado ao que jazeia mais fundo. A plataforma circular estava como a havíamos deixado, mas algo era diferente. A entrada para as câmaras abaixo, que havia estado parcialmente obstruída por sedimento, estava agora completamente limpa. Era como se algo tivesse removido os detritos durante nossa ausência, preparando o caminho para nossa descida. Trocamos olhares através de nossas máscaras, comunicando sem palavras a inquietação que todos sentíamos, mas havíamos chegado longe demais para recuar agora. A curiosidade que nos havia trazido até aqui era mais forte que o medo. O ROV foi primeiro, seus sensores mapeando o caminho enquanto nós o seguíamos a uma distância segura. As câmaras que havíamos explorado antes pareciam inalteradas,
Mas nossa atenção estava focada em algo novo, uma abertura que não havia estado lá em nossas visitas anteriores. Era uma passagem estreita, larga o suficiente para um mergulhador, mas não muito mais. As paredes eram cobertas dos mesmos símbolos que havíamos visto em toda parte, mas aqui pareciam mais densamente agrupados, como se carregassem mensagens de importância específica. O líder da equipe sinalizou para que parássemos enquanto Rov avançava pela passagem. As imagens que transmitiu fizeram todos nós prendermos a respiração. A passagem conduzia a outra câmara, maior que qualquer uma que havíamos visto antes. E no centro dessa câmara, rodeada por fileiras de objetos que pareciam consoles ou altares, estava não uma, mas 7 esferas. Eram de tamanhos diferentes, arranjadas em um padrão que reconhecemos imediatamente como representando algum tipo de diagrama orbital. A maior no centro pulsava com a mesma luz suave que havíamos observado na primeira esfera que encontramos. As outras 6 brilhavam em cores diferentes, cada uma com seu próprio ritmo, criando um padrão de luz que era hipnotizante em sua complexidade. O Rov circulou a câmara, documentando cada detalhe. Os consoles ou altares ao redor das esferas estavam cobertos de controles ou talvez oferendas. Era difícil dizer. Alguns tinham depressões que poderiam acomodar mãos, mas mãos de formato diferente das nossas. Outros tinham projeções ou alavancas que pareciam projetadas para manipulação, mas por membros de proporções que não correspondiam à anatomia humana. Estávamos olhando para o coração de algo, uma sala de controle, um templo, talvez, e pela primeira vez desde que havíamos começado essa jornada, a magnitude do que estávamos confrontando realmente nos atingiu. Esta não era apenas uma civilização perdida. Era uma civilização que havia construído em escala que igualava ou superava a nossa própria, que havia desenvolvido tecnologias que ainda não compreendíamos, que havia deixado para trás sistemas que continuavam a funcionar após incontáveis milênios, e que, por alguma razão, havia escolhido ou sido forçada a desaparecer, deixando apenas esses vestígios para serem encontrados por quem quer que viesse depois. A decisão de entrar na Câmara foi tomada após longas deliberações. Os riscos eram claros. Não sabíamos o que as esferas eram capazes de fazer ou o que nossa presença poderia acionar. Mas a promessa de descoberta era irresistível. Se houvesse respostas para nossas perguntas, elas estavam naquela Câmara. Entramos em fila única, movendo-nos lentamente, respirando em ritmos medidos para conservar a ar e manter a calma. A luz das esferas parecia reagir à nossa presença, intensificando-se ligeiramente conforme nos aproximávamos. Não era ameaçador, mas era claramente responsivo. Algo estava nos observando. Algo estava nos avaliando. Paramos a uma distância respeitosa da esfera central. Suas gravuras eram visíveis mesmo à distância, padrões que fluíam como água sobre sua superfície brilhante, e enquanto observávamos, algo aconteceu que mudaria nossa compreensão para sempre. A esfera começou a transmitir, não apenas as vibrações de baixa frequência que havíamos detectado antes, mas algo mais: imagens, conceitos, memória, fluindo diretamente para nossas mentes, contornando nossos sentidos convencionais e comunicando-se em um nível que transcendia a linguagem. Vimos a Terra como era há eras incontáveis, continentes em configurações diferentes, oceanos de formas que não reconhecíamos, e sobre essa Terra diferente, uma civilização florescendo. Cidades que se estendiam por costas que não existiam mais, navios atravessando mares que haviam mudado completamente. E em tudo, aqueles seres que eram como nós, mas não éramos nós. Vivendo, trabalhando, amando, sonhando. Vimos sua ascensão e sua queda. Os triunfos que alcançaram e os erros que cometeram. As maravilhas que construíram e as catástrofes que enfrentaram. E vimos sua decisão final, quando perceberam que sua era estava chegando ao fim. A escolha de preservar o que pudessem, de deixar para trás um legado para aqueles que viessem depois. As estruturas que construíram nas profundezas dos oceanos, projetadas para sobreviver às transformações que sabiam que viriam. As esferas que criaram para guardar seu conhecimento e transmiti-lo quando os herdeiros finalmente chegassem. Éramos esses herdeiros. Nós, com nossas perguntas e nossa curiosidade, e nossa sede de conhecimento. Havíamos encontrado o que eles haviam deixado. E agora, depois de milênios de espera, eles estavam nos recebendo.
A transmissão durou apenas alguns minutos em tempo real, embora parecesse ter se estendido por eras. Quando terminou, flutuávamos em silêncio, lágrimas escorrendo dentro de nossas máscaras, sobrecarregados pela magnitude que havíamos recebido. Não éramos os primeiros. Havia havido outros antes de nós, outros que haviam amado este planeta e lutado para sobreviver nele e eventualmente haviam partido, deixando apenas memórias codificadas em pedra e luz. E agora éramos os guardiões dessas memórias, os herdeiros de um legado que transcendia nossas próprias histórias e culturas, os portadores de conhecimento que havia sido preservado através de eras, para chegar até nós. O peso da responsabilidade era imenso, mas também era a honra. Havíamos sido escolhidos, ou talvez simplesmente tivéssemos escolhido a nós mesmos através de nossa curiosidade e determinação. De qualquer forma, o resultado era o mesmo. O Mar Negro havia guardado esses segredos por tempo suficiente, e agora, finalmente, estava pronto para compartilhá-los. O tesouro que havíamos buscado, o ouro e as gemas que haviam sido nossa motivação inicial, ainda estava lá, brilhando nas águas escuras. Mas agora sabíamos que era apenas a camada mais superficial de algo muito mais profundo. Uma riqueza de conhecimento e compreensão que valia mais do que todo o ouro do mundo. E a busca continuaria. Havia mais câmaras para explorar, mais esferas para encontrar, mais mensagens para receber e decifrar. O legado dos antigos era vasto, e estávamos apenas começando a compreender. Mas uma coisa era certa, o mundo nunca mais seria o mesmo. E nós, os primeiros a tocar esses segredos em incontáveis gerações, teríamos o privilégio e a responsabilidade de compartilhá-los com a humanidade. O Mar Negro nos chamou, e nós respondemos. E o que encontramos mudaria tudo, para sempre. As correntes ainda puxam gentilmente nossas nadadeiras. O limo ainda rodopia em padrões hipnóticos. E os tesouros, tantos de ouro quanto os de conhecimento, ainda esperam nas profundezas. Somos exploradores, somos buscadores, somos os herdeiros de uma história muito mais longa e estranha do que jamais imaginamos. E nossa jornada está apenas começando.